Olá, agora sim, coloquei os exercícios na tela, acionei a gravação. A última videoaula a última aula de atendimento de segunda-feira eu já exportei, já está pronto para ser passado para o YouTube. E essa aqui agora está sendo gravada para ser disponibilizada para quem tiver interesse. Eu dizia antes de começar a apresentação que a gente iniciou 45 minutos depois do horário previsto e só foi possível quando a Tuti me enviou mensagem e duas colegas que eu não estava conseguindo acessar o link que eu havia disponibilizado e eu estava usando um outro endereço, não entendia por que esse não dava. Então, agora que isso foi solucionado, a gente consegue trabalhar as atividades que foram deixadas na última aula, que são resolução de problemas envolvendo equações e algebrização a partir de leitura. Traduzindo, a gente tem equações que são montadas a partir da interpretação de um problema. Há 6 atividades que foram colocadas nas videoaulas, mas hoje uma pessoa me pediu já uma nova lista que eu já tenho pronta para enviar, porque precisa que seja praticado realmente para que haja mais familiaridade com essa atividade. Resolver o sistema não é difícil, o difícil é montar as equações. Então, no momento que a gente monta as equações, o resto é simples. E se tu me perguntar assim, não dá para fornecer as equações montadas, daí deixa de ser um problema, passa a ser um exercício. E a diferença entre problema e exercício é justamente essa. Exercício a gente sabe resolver com as técnicas que a gente aprendeu. E um problema matemático a gente se depara com criatividade em uma situação nova, que tem que mobilizar novas estruturas de ataque à situação, ao problema, à atividade. Então, é justamente isso que a gente está explorando. Chegou mais alguém. Questão A da aula 13. Sim. Estou olhando a aula 13. A resolução da questão A da aula 13. A aula 13 tem o exemplo 1, questão A e questão B. Então, deve ser a questão A. Eu já estou providenciando. Aula 13. E corrija se eu estiver errado. É o número 1, letra A, porque só tem A e B. Diz x na quarta mais 4x ao quadrado mais 3 igual a 0. Conferindo, é isso mesmo. E agora eu vou olhar se é essa a questão que me pediram. Isso, a 10. Certo, gente. Isso a gente chama de uma equação do quarto grau. Por que é uma equação do quarto grau? Porque tem x elevado na 4. X elevado na 4 produz uma equação do quarto grau. Uma equação do quarto grau tem 4 soluções, possivelmente. Sempre tem 4 soluções. Às vezes, as soluções não são reais. Nós temos, às vezes,
duas soluções reais e duas soluções imaginárias, que não é a nossa intenção de explorar agora. Mas eu quero te dizer que sempre são 4 soluções, às vezes duas ou todas as soluções dessa equação não são reais. Como é que eu sei que é uma equação biquadrada? Esta aqui é biquadrada porque ela deriva dessa estrutura aqui, ó. Se eu chamar o x ao quadrado do y de uma letra auxiliar, eu vou poder escrever y ao quadrado mais 4y mais 3. Tu nota que eu fiz uma mudança de variável. A mudança de variável é chamar a variável inicial, a incógnita inicial, por uma outra letra. E daí eu consigo reescrever a equação. Reescrevendo a equação, eu tenho uma equação quadrada. Então, a equação do 4º grau, por mudança de variável, virou uma equação do 2º grau. Daí nós temos uma equação chamada de biquadrada. Deixa eu ver se alguém mais está mandando mensagem para dar aula. Deixa eu fornecer o link de novo. Essa equação, então, nova, y ao quadrado mais 4y mais 3, é uma equação do 2º grau. Aqui, nessa equação, tu vai encontrar duas respostas, duas soluções, que a gente descobre fazendo a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido pelo dobro do a. Quem é o a, quem é o b e quem é o c? O a é o número que está na frente da incógnita ao quadrado. O a é 1. O b é o número que está junto da incógnita. É 4. E o c é o termo independente, que é 3. Então, resolvendo, fica menos o b, mais ou menos, raiz quadrada, b elevado ao quadrado dá 16, menos 4, vezes o a, vezes o c. Tudo isso dividido pelo dobro do a. Então, vai ficar menos 4 mais ou menos. Dentro daquela raiz quadrada, vai ficar 16 menos 12, que é 4. E a raiz de 4 é 2. Dividido por 2. Aí tu tem as duas possibilidades. Y'. Ó, ninguém me falou nada, mas eu cometi um erro aqui, ó. Aqui não é mais 4x, é menos 4x. Que vai ficar menos 4x ao quadrado, né? Vai ficar menos 4y. Que vai ficar b igual a menos 4. Obrigado, Tatiana. Isso aí. Menos 4x ao quadrado. Vamos verificar. Daisy, é do exercício, então. Não é da aula. Certo. Tá bom.
Eu vou terminar essa aqui só para a gente concluir, mas aí eu faço o exercício, exercício A, o exercício, não o exemplo. Menos 4. Aqui vai ficar, então, mais 4, mais 4, mais 4, menos 2, dividido por 2, que dá 1, e y, duas linhas, mais 4, mais 2, dividido por 2, que dá 3. Portanto, y' é igual a x ao quadrado. Aí, gente, chegando. Então, o y é igual a x elevado ao quadrado. Com isso, eu descubro que o x ao quadrado é 1 e que o x ao quadrado é 3. X ao quadrado é 1 e x ao quadrado é 3. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 1? O 1 mesmo e o menos 1. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 3? O raiz de 3 e o menos raiz de 3. Portanto, eu tenho 4 soluções nesse caso. O 1, o menos 1, o raiz de 3 e o menos raiz de 3. Mas agora eu vou pegar o exercício correto. Só me confirma, Daisy, por favor. É o exercício 1, letra A. Certo. X na 4. Exercício 1. Aula 13. Letra A. Que vai dar x na 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Certo. Quando a gente faz apressado as coisas, sempre é alguma coisa errada. X na 4 menos 5x ao quadrado mais 4 é igual a 0. Bom, eu vou trocar as variáveis. X ao quadrado eu vou chamar de y. Vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. Essa nova equação é a equação do segundo grau, que eu resolvo pela fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido pelo dobro do a. Eu vou observar que o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 4. Então, na fórmula de Bhaskara, eu tenho menos o menos 5, porque o b é menos 5, mais ou menos raiz quadrada, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4, vezes a, vezes c. Tudo dividido pelo dobro do a. Então, o y vai ser 5 mais ou menos. Ali dentro da raiz quadrada dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3.
dividido por 2. E daí eu tenho duas possibilidades de prosseguir. Y', que é 5 mais 3 dividido por 2, que dá 4. E Y, duas linhas, que é 5 menos 3 dividido por 2, que dá 1. Então, eu tenho como possibilidades de resposta para o Y, 1 e 4. Só que o Y é igual ao x ao quadrado. Então, tu conclui que x ao quadrado é igual a 4 ou que x ao quadrado é igual a 1. Se o x ao quadrado é igual a 4, o x pode ser tanto o 2 positivo quanto o 2 negativo. E se o x ao quadrado é igual a 1, o x pode ser tanto 1 positivo quanto 1 negativo. Daí vem as quatro soluções possíveis. 1, 2, menos 1 e menos 2. Desse mesmo exercício, a C, certo? Vou buscar a C para olhar o que é. Vou passar o slide, tirem um print. C, 5x na quarta mais 25x ao quadrado é igual a 0. Isso aí. De novo, é uma equação biquadrada incompleta. Como é que eu sei que a equação é biquadrada, tá? É quando eu faço isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a uma nova variável. Não precisa ser o y, tá? Pode ser qualquer letra. Eu vou trocar ele por m para te não ficar viciado. Se eu troco por m, vai ficar 5m ao quadrado mais 25m igual a 0. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Essa equação tu pode fazer pela fórmula de Bhaskara, mas não vale a pena, é um desperdício. Já que tu viu fatoração, usa fatoração. Fatora, coloca em evidência. Vou colocar em evidência o m. Só o m tá bom. Se eu colocar em evidência o m, vai sobrar 5m mais 25 dentro do parênteses. E eu tenho um produto agora cujo resultado é 0. Ó, eu tenho um produto de dois fatores cujo resultado é 0. Quando eu tenho um produto cujo resultado é 0, é porque o primeiro fator é 0 ou o segundo fator é 0. Não tem outra maneira de um produto dar 0. Alguém dos fatores tem que ser 0. Bom, então nesse caso, o meu primeiro fator é m, ele tem que ser 0. Ou o segundo fator tem que ser 0. Quem é o segundo fator? 5m mais 25. Também tem que dar 0. Aqui eu tenho que isolar o m. 5m é igual a menos 25. E m é menos 25 dividido por 5. O m é menos 5. Portanto, o meu m, que é o teu y aí, tá? Eu troquei a variável só para te não ficar viciado que tem que ser x e y. O m é 0 ou o m é menos 5. Então, tu vai concluir que x ao quadrado é 0 ou x ao quadrado é menos 5. Se x ao quadrado é 0, pensa, qual é o número que elevado ao quadrado dá 0? O 0. Qual é o número que elevado ao quadrado
resulta em menos 5. Não existe no conjunto dos reais. Não tem número que elevado ao quadrado dê negativo no conjunto dos reais, que é o conjunto que a gente está estudando agora. No desenrolar das aulas, tu vai ver outros tipos de conjunto que existe resposta. Não nas nossas aulas agora, mas do curso. Então, a única solução possível aí é o 0. Mais gente perguntando. Professor, eu fiz assim. Deixa eu ver. Certo. A Cristina fez assim. Ela chamou x ao quadrado de y. E escreveu 5y ao quadrado mais 25y igual a 0. Deixa eu ver se eu entendi. Cristo, não quis dizer y mais 5 dentro do parênteses? Sério, eu entendi o que a Cristina pensou, tá? Ela escreveu assim, ó, colocou 5y em evidência. Daí sobrou y e ela colocou mais 1 aqui, ó. Não é bem mais 1, tá? Embora eu tenha entendido, é mais 5. Mais 5 igual a 0. Aí tem dois fatores cujo resultado é 0. 5y vai ser 0 ou y mais 5 vai ser 0. Se o 5y é 0, é porque o y é 0. Única possibilidade. E se y mais 5 é 0, é porque o y é menos 5. Então, tu vai encontrar as duas possibilidades para o y iguais. Primeira possibilidade, y0. Segunda possibilidade, um número negativo. Recai nesses dois casos aqui, ó. Aqui e aqui. E a partir desses dois casos, eu encontro a mesma solução, somente o 0. Mas é possível sim. Eu tô lendo o chat agora, tá? Quando a gente começa atrasado, tu começa assim, sabendo que alguma coisa está fora do lugar. Então, até tu se situar, é uma bagunça. Daí eu fui atropelando as participações no chat. Daí a Cristiana falou que concorda em pegar esses exercícios para depois pegar outros. A Daiane falou que prefere fazer algum que já tenha sido feito para tirar alguma dúvida. Um exemplo que foi usado um quadro. E depois nós fizemos os exercícios que estão aparecendo aqui. Oi, Cris, pois não. Professor, esses problemas eles são bem desafiadores, né? Mas 7 da aula 18, que é aquele com uma matriz, aquele não foi, não deu.
Certo, eu vou pegar esse aí, então. Deixa eu contar aqui. 5, 6, 7, 8, 9. É o 10º slide. Vou pegar esse que a Cris está falando. Para quem está lendo o problema, esse problema é o último exemplo da videoaula 18 sobre resolução de equações a partir de sistemas, possivelmente. Ele é chato de ler, mais chato de entender e tão chato quanto de montar as equações. Parece uma daquelas pegadinhas de Olimpíada de Matemática. Tem o dobro da idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Quando tu lê isso, a cabeça buga, tu não tem ideia de como atacar o problema. É irritante. Tem o dobro da idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Tem o dobro da idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. Bom, como é que a gente ataca esse tipo de problema? Tem dois personagens aí no texto. Eu e você. E tem os verbos que a gente vai se orientar. Tinha, tem e terá. Então tem o passado, o tempo presente e um tempo futuro. Quando eu resolver agora, vai fazer sentido, juro. A questão toda é que tu vai dizer o seguinte: eu nunca ia pensar nisso sozinha. E eu, a primeira vez que estava vendo esse problema, também tive a mesma impressão. Eu nunca ia pensar nisso sozinho. Então, essa sensação é perfeitamente natural. Vamos lá. Tenho o dobro da idade que você tinha. Então, teve um tempo que você tinha uma idade desconhecida. Tenho o dobro da idade que você tinha. Então, eu hoje tenho o dobro da idade que você tinha. Tem sentido. Se eu desconfiasse que tinha que montar esse quadro, colocasse passado, presente e futuro, colocasse eu e você, que são os dois personagens do texto, realmente o que está simbolizado aí nesse quadradinho está correto. Tenho o dobro da idade que você tinha. Agora vem a segunda frase. Quando eu tinha a idade que você tem. Qual é a idade que você tem? Não sei. Quando eu tinha a idade que você tem. Qual é a idade que você tem? Não sei. Só sei que eu tinha essa idade. Então, aqui no passado, a minha idade era a mesma da tua idade atual.
Se eu chamei a tua idade atual de Y, a minha idade no passado vai ser Y também. Daí tu tá pensando no que eu tô dizendo. Tem sentido. Tem sentido. Quando eu tinha passado a idade que você tem, presente. Eu caí há uns 3 ou 4 minutos. Confere, né? Eu vi que eu caí quando deu um barulho. Eu estava esse tempo todo tentando reiniciar a conexão. E eu estou roteando 4G. Então hoje o dia não está sendo tranquilo. Eu tinha falado já daquela frase, tem o dobro da idade que você tinha? Ainda não, professor. O áudio estava bem ruim. Só aí eu acho que eu perdi toda a explicação, não sei os outros. Certo. Então vamos dar um jeito nisso. Obrigado. Estou dando vídeo aula, não pode falar comigo.
Eu vou desligar minha câmera só para facilitar a transmissão de dados, não ficar tão pesado. De vez em quando eu ligo. Bom, tenho o dobro da idade que você tinha. Tenho o dobro da idade que você tinha. Então, tu nota que com essa frase tem 4 informações. Primeiro, são 2 personagens, eu e você. E tem 2 momentos de tempo, o passado e o presente. Tinha remete ao passado, tenho remete ao presente. Então, tenho o dobro da idade que você tinha. Se eu montar essa tabela de passado e presente e os 2 personagens, eu e você, está escrito assim, ó. Tenho o dobro da idade que você tinha. Qual é a idade que você tinha? Você tinha uma idade desconhecida. Está escrito que eu tenho o dobro disso. Então, eu tenho hoje o dobro do que tu tinha. Tem sentido. E vem a segunda parte da frase. Quando eu tinha a idade que você tem. Quando eu tinha a idade que você tem. Ora, qual é a idade que você tem? Não sei. Mas eu sei que eu tinha essa idade. Então, no passado, eu tinha a idade que você tem hoje. Se tu chamar a idade que tu tem hoje de Y, a minha idade no passado vai ser Y também. Ok. Daí vem o terceiro tempo verbal, o futuro. E quando você tiver a idade que eu tenho, qual é a idade que eu tenho? 2x. Quando você tiver a idade que eu tenho, 2x. A soma das nossas idades vai ser 90 anos. No futuro, a soma das nossas idades vai ser 90 anos. Qual é a idade que eu tenho no futuro? 90 menos 2x. Essa vai ser a idade que eu tenho no futuro. Porque a soma das nossas idades tem que dar 90. Qual é a idade que eu tenho no futuro? Não sei. Qual é a idade que tu tem no futuro? 2x. Qual é a soma dessas idades? 90. Então, se tu isolar a interrogação, no lugar da interrogação, tu pode colocar 90 menos 2x. 90 menos 2x. Pronto, está montado a minha tabela. Ela não é fácil de montar a primeira vez. Adivinha só, de agora em diante, todo problema desse tipo tu consegue fazer. Basta tu ter calma e montar essa tabela. Mas ainda precisa de uma outra sacada. Qual é a outra sacada que precisa? Tu precisa sacar o seguinte: o tempo que passa para mim é o mesmo tempo que passa para ti. Querendo dizer o seguinte, ó, se eu e você, numa época da vida, temos 30 e 25, quando eu tiver 33, tu vai ter 28. Porque quando se passar 3 anos para mim, vai se passar 3 anos para ti. Se eu fizer 33 menos 30, vai dar o mesmo resultado que 28 menos 25. Isso aqui é o tempo que passou para mim. Isso é o tempo que passou para ti. Essa é a sacada derradeira. Se tu perceber isso, tu resolve a questão. O tempo que passa para mim é o tempo que passa para ti.
Qual é o tempo que passa para mim? 2x menos y. Qual é o tempo que passa para ti? Y menos x. Estou olhando essa linha, 2x menos y. Estou olhando essa linha, y menos x. E aqui, se tu colocar de um lado o x e do outro lado o y, tu tem que 3x dividido por 2 é igual ao y. Ou seja, o y pode ser 3x sobre 2. É uma equação. Isso aqui é uma equação que eu vou deixar registrado. Se eu quiser usar a qualquer momento, eu posso. O tempo que passa para mim é o mesmo tempo que passa para ti. Do presente para o futuro, quanto de tempo passou para ti? 2x menos y. Quanto de tempo passou para mim? 90 menos 2x menos 2x. Abrir a câmera. Tá muito complicado? Certo. Eu devia não ter colocado essa 7 de repente? Seria até bom entender, mas tá bem complicado. Agora eu acredito que tenha pegado vertical, né? O 2x menos y seria o eu e você. Não. Sim. Deve ser, sim. Olha só, mas não Cris, entendo por que isso. eu vou fazer aqui, ó. Passado, presente e futuro. Eu e você. Quanto eu tinha? 18. Quanto você tinha? 10. Estou chutando valores. 10 anos se passaram. Quanto eu tenho? 28. Quanto você tem? 20. 12 anos se passaram. Quanto eu terei? 40. Quanto você terá? 32. O que eu posso entender dessa resolução que eu fiz ali, ó? Se eu pegar 28 menos 18, vai servir para descobrir quanto tempo se passou. Quanto tempo se passou? 10 anos. Eu posso descobrir quanto tempo se passou olhando a minha idade ou a tua idade. Se eu fizer 28 menos 18, vai dar 10. Se eu fizer a tua idade, passado e presente, também vai dar 10. Então, o que eu fiz, ó, na montagem de equações? Eu peguei o tempo presente meu e diminuí do tempo passado. Tá aqui, ó. E peguei o tempo presente teu e diminuí do tempo passado teu. Tá aqui, ó. E esses dois números são iguais. É o 10 aqui, ó. É quanto tempo se passou? 10 anos. Então, do passado até o presente, a quantidade de tempo que se passa
é o presente menos o passado. Isso é lógico, apenas é estranho pensar nisso. Mas se eu pegar 38 menos 33, eu entendo que se passaram 5 anos. E vão ter se passado 5 anos para ti também. Pode ser que seja 25 menos 20, mas o tempo que passa para ti é o mesmo tempo que passa para mim. Então, se eu fizer presente menos passado para mim e para ti, vai dar o mesmo número. Por isso que eu posso montar a equação. Presente menos passado para mim. Presente menos passado para ti. Dessa equação resulta no que está dentro do retângulo ali. Y igual a 3x sobre 2. Agora eu vou tentar mostrar a mesma coisa com o futuro e o presente. Se eu pegar o tempo futuro e diminuir do tempo presente, para mim, que é o que está aqui, ó, vai dar o mesmo número, o mesmo resultado que se eu pegar o tempo futuro teu e diminuir do tempo presente teu, que é isso aqui, ó. Essa é a equação que eu tenho que montar. Uma equação é quando eu igualo alguma coisa a outra coisa. E nessas coisas aí tem que aparecer incógnita. Isso são equações. Então, quanto se passou de tempo para mim? Futuro menos presente. Quanto se passou de tempo para ti? Futuro menos presente. E essas duas coisas são iguais. Então, eu monto aquelas duas equações e daí eu consigo resolver as equações através de um processo que a gente viu, como substituição ou adição. E professor, será que não daria, assim, pensando por que é um e o outro, depois outra equação seria fazer o futuro menos o presente menos o passado, isso tudo na mesma equação? Não. O futuro menos o presente menos o passado. Tu pode fazer assim, ó. Uma coisa é certa, o futuro, o presente e o passado na mesma equação não funciona. Porque se eu comparo o presente e o passado, dá um número. Ó, eu quero dizer assim, ó. Quando eu tinha 17 anos, menos quando eu tinha 14, se passaram 3 anos. Quando eu tinha 27 anos, menos 17, se passaram 10. Eu não posso dizer que uma coisa é igual a outra. Eu não posso dizer que o tempo que passa do passado até o presente vai ser o mesmo tempo que vai passar do presente até o futuro, para mim. Porque eu estou pegando épocas diferentes da vida. Mas o tempo que passa do presente até o passado, para mim, foi o tempo que passou para ti. Então essas duas coisas podem igualar. Presente menos passado para mim, presente menos passado para ti. Futuro menos presente para mim, futuro menos presente para ti. Essas coisas são igualáveis. Mas eu não posso igualar presente menos passado para mim com futuro menos presente para mim. Tá. Esse tá, Cris, foi um tá, assim, o olho continua opaco. Sim. É que o problema é montar, né? Depois dá para fazer as incógnitas e tal, mas o problema é montar, entender a montagem. Vamos criar um problema aqui agora. Você. Eu tinha 7. Você tinha 10. Passaram-se 4 anos. Eu tinha 11. Você tinha 14. Passaram-se 10 anos. Eu tinha 21.
Passaram-se 3 anos. Eu tinha 14 e você tinha 17. Vamos lá. Não sei como é que eu posso montar essa equação, esse problema. Eu estou tentando criar um novo problema agora, mas de improviso. Isso é perigoso. Porque eu tenho que criar agora uma historinha. Ó. A historinha seria assim. Você tem o dobro da idade que eu tinha. Quando você tinha um ano a menos do que eu tenho. Vamos colocar isso aí. Não, dá para fazer com o resultado, né? No caso, hoje, eu tenho 40 anos, que é o resultado. Sim, mas tu tá pegando o mesmo problema, né? Ah, sim. Eu tô querendo criar um problema novo. Um problema novo a partir desse quadrinho que eu botei aí, ó. Uhum. Ó, seria assim. Você tem o dobro da idade que eu tinha. Você tem o dobro da idade que eu tinha quando você tinha um ano a menos do que eu tenho. Você tinha um ano a menos do que eu tenho. E quando você tiver, quando eu tiver a idade que você tem, e quando eu tiver a idade que você tem, a soma, juntos teremos 31 anos. Juntos teremos 31 anos. Alguém chegou. Deixa eu ver quem é. Desistiu. Ó, você tem o dobro da idade que eu tinha. Então, aqui tem os tempos verbais. Ó. Tem você, tem eu, tem passado, presente e futuro. E agora eu vou criar a mesma montagem usando só as frases que eu tenho aí no texto. Você tem o dobro da idade que eu tinha. Quanto eu tinha? X. O que você tem? 2x. 2x. Então a primeira parte foi: quando você tinha um ano a menos do que eu tenho? Quanto eu tenho? Não sei. Quanto você tinha? Um ano a menos que isso. Y menos 1. Sim. E quando eu tiver a idade que você tem, qual é a idade que você tem? 2x. Quando eu tiver a idade que você tem, 2x, a soma das nossas idades será 31 anos. A soma das nossas idades será 31 anos. Então, no meu quadradinho ali, eu vou colocar 31 menos 2x. Que vai ser aquela interrogação. 31 menos 2x.
E agora eu posso fazer a mesma coisa, eu posso fazer a mesma montagem. O presente menos o passado para você é a mesma coisa que o presente menos o passado para mim. E o futuro menos o presente para você é igual ao futuro menos o presente para mim. Aqui tem uma equação. Aqui tem outra equação. E resolvendo essas equações, ou seja, determinando o valor de x, de y, tu vai descobrir qual é a minha idade, qual é a tua idade, qual vai ser a idade nossa no futuro e assim por diante. Sim, agora eu entendi. Se eu resolver essas equações aqui, olha o que aconteceria, ó. Ficaria 2x menos y mais 1 igual a y menos x. Eu vou jogar x para um lado, y para o outro. Então vai ficar 3x mais y mais 1 é igual a 2y. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. 31 menos 4x é igual a 2x menos y. 31 menos 4x menos 2x é igual a menos y. Y é igual a 6x menos 31. Ó, eu posso trocar o y por 6x menos 31. E eu tenho essa outra equação aqui. Se o y é 6x menos 31 e 2y é igual a 3x mais 1, no lugar do y eu coloco 6x menos 31. Sim. Esse sim ainda está apagado. Não, sim, não, já entendi. Eu sou um pouco de sono também agora. Mas entendi. Daí no caso ali seria, daí não tem a pergunta, mas eu entendi o que daí aqui a gente vai encontrar a idade o que eu tinha no passado. Esse X aí. Isso aí, ó, vai dar 9x igual a 63. 63 dividido por 9 é 7. Pronto, o x é 7. Sim. Opa, o x não é 7. O x é 7. 7. Eu tinha 7 anos. Sim. Cristiana, podemos ver a questão 4? Sim, sim. A questão 4, a Cristiana, me lembra qual é? É a questão 4 dessa lista, é isso? Ela é bem parecida com essa, por isso que eu acho que ela falou também, né? É bem parecida. Eu tentei fazer desse jeito e não consegui, daí eu fiz do outro jeito. Jovens na festa. Um grupo de jovens participava de uma festa. Então, no início da festa, eu tinha garotas e rapazes. Vamos chamar M de mulheres
e H de homens. No início da festa, havia M mulheres e H homens. Esse é o início da festa. Às 23 horas, retiraram-se 12 garotas. Então, às 23 horas, quantas garotas ficaram na festa? X menos 12. Não, X não. M menos 12. M menos 12. Mulheres. Retiraram-se 12 garotas. E o número de rapazes ficou sendo igual ao dobro do número de mulheres. Essa é a minha equação. Às 23 horas, saíram 12 mulheres. E o que aconteceu quando saíram 12 mulheres? O número de homens, rapazes, ficou sendo o dobro do número de garotas. Ou seja, H é igual a o dobro de M menos 12. Por que M menos 12? Porque nesse momento o número de homens era o dobro de mulheres. Em seguida, retiraram-se 15 rapazes. H menos 15 rapazes. E nesse momento, o número de garotas, qual é o número de garotas que estava na festa? M menos 12. É igual ao dobro do número de rapazes. O dobro de rapazes nesse instante. H menos 15. Então, tu tem duas equações. Ó. Essa é a minha primeira equação. E essa é a minha segunda equação. E não daria para fazer como essa tabelinha aí, não? Não, se não dá, não dá. Não, o que eu vou dizer? A tabela presente, passado, futuro. Vamos tentar fazer uma. Mulheres. Homens. Daria para tentar fazer isso aqui, ó. Mulheres, homens e equação. Início, 23 horas, depois das 23 horas. No início, quantas mulheres tinham? M. Quantos homens tinham? H. Às 23 horas, quantas mulheres tinham? M menos 12. Quantos homens tinham? H. Qual é a equação que está escrito no texto? O número de rapazes ficou sendo igual ao dobro do número de garotas. Funciona. Depois disso, saiu mulheres? Não. Então, continua sendo M menos 12. Saíram homens? Sim. Quantos? 15. Então, o número de rapazes é H menos 15. E a equação é o que está escrito no texto. A equação é exatamente o que está escrito. O número de garotas, qual é o número de garotas? M menos 12 ficou sendo igual ao dobro do número de rapazes. 2 que multiplica H menos 15. Essa é a equação. Então, dá para montar a tabela, mas a tabela acaba se traduzindo naquele meu esquema em cima ali. Tu vai formar duas equações igual. H é igual a 2 que multiplica M menos 12, e M menos 12 é 2 que multiplica H menos 15. Deixa eu voltar aqui.
Cristiana, com sinceridade, Cristiana, vamos acalmar os corações. Primeiro, esse tipo de problema são problemas que tu, ao longo da licenciatura inteira, tu vai se deparar eventualmente em alguma matéria específica, tá? Então, não te preocupa com isso. É uma habilidade muito importante, mas tu tem 4 anos para desenvolver essa habilidade. Então, não fique preocupado demais, nem preocupado, assim, que as coisas estão fugindo do controle. A Leila saiu correndo ali, perdi muita explicação. Boa noite, desculpa. Eu queria ter tido a chance de dizer, Leila, acalma o coração, que está tudo sob controle. Porque se tu tem 18 videoaulas, se tu for assistir as 18 videoaulas de novo, tu vai acabar tendo que ter um tempo que tu não dispõe. De certo modo, essa matemática básica agora, que é para só revisar alguns conceitos do ensino fundamental e do ensino médio, é para organizar a tua disciplina de estudos, assim. A primeira disciplina não é de matemática. Eu acho que a segunda disciplina já é. O professor Sandro, que estava fazendo a primeira disciplina de matemática, alguém sabe o nome que possa me lembrar? Vocês devem ter recebido já a grade. Não sei. Eu posso procurar e descobrir. Matemática Elementar 1. Isso, Cristiana. Matemática Elementar 1. Cristiana, esse nome é reconfortante, né? Reconfortante porque é a matemática do início de tudo. Então, sabe, as coisas vão crescendo em complexidade com o tempo. Não vai ser necessário ficar apavorada nem apavorado com conteúdos assim que vão pipocar para ti sem uma explicação detalhada antes. Essa revisão de matemática é para explorar as potencialidades de cada um. Era para ver assim, eu não lembrava como se resolve soma de frações. Ah, lembrei. Eu não lembrava como se resolve uma equação do segundo grau. Ah, é com a fórmula de Bhaskara. Lembrei. Ah, eu nunca tive isso na vida, fórmula de Bhaskara. Então, quando surgir a necessidade da fórmula de Bhaskara, tem uma explicação numa videoaula que tu recebeu e o professor que vai apresentar o conteúdo também vai revisar contigo. Então, eu queria que tu ficasse bem tranquilo, bem tranquila, porque as dificuldades que estão surgindo agora, com essas questões mais elaboradas assim, tu tem 4 anos pela frente para dar conta delas. Não é tudo do dia para a noite, de jeito nenhum. Sabe o que é, prof? Não sei se é o mesmo que os colegas sentem, mas a impressão que eu tenho é que eu não sei o básico. Entendeu? Que eu não me recordo, que eu não sei mais o básico da matemática. Foi essa a impressão que eu tive. Sim. Vou tentar te deixar mais tranquila agora, Cristiana. Assim, o básico é muito relativo, tá? Então, o básico para alguns pode não ser o básico para outros. Eu posso te fazer uma pergunta em voz alta e tu responde em voz alta? Sim, claro. Se tu errar, não faz mal então, tá? Porque estou tateando no escuro. Não fique constrangida. Sim. Certo. Cristiana, vamos lá. Sabe me dizer qual é o resultado dessa questão? Menos 10? Isso, Cristiana. Tem gente, Cristiana, eu juro pra ti, tem gente que acha que a resposta disso aí é mais 10. O que a pessoa que acha que essa resposta é mais 10 pensa? Ela pensa o seguinte, menos com menos dá mais. Não, mas se tá devendo 6, tu ficou devendo mais 4, continuou devendo mais 4, então só aumentou a dívida. Isso, Cristiana, quer dizer que tu tá numa... Tu e quem pensou como você nessa questão. Você sabe o básico. Não saber o básico, por exemplo, poderia ser uma questão que não houvesse conexão com a realidade. E tu conectou com a realidade exatamente o que eu faria. Menos 6 é uma dívida de 6.
Menos 4 é uma dívida de 4. Então quer dizer que eu devo R$6 para a Cristina e devo R$4 para a Cristiana. Então eu devo R$10. Mas quando tu for dar aula no sexto ano ou no sétimo ano e fizer essa conta, muita gente vai dizer que é mais 10. Porque eles vão estar com aquela impressão assim que menos com menos dá mais. De fato, menos com menos dá mais quando for um produto. Então, Cristiana, acalme a sua essa sensação que tu está tendo. Você sabe o básico. O que a gente está vendo ali agora de montagem de equações não é o básico. É já uma matemática assim bem estruturada que vai demorar a ser dominada. Mas é a matemática mais importante que tu vai ver no curso. Quando tu conseguir traduzir as frases na língua portuguesa para uma equação matemática, significa que tu está dominando a matemática como deveria. Isso tem 4 anos para isso. Então, eu estou quase arrependido de ter dado os problemas de equações. Eu poderia ter parado na videoaula 14. Eu acho que as pessoas seriam mais felizes se eu tivesse parado na videoaula 14, porque a videoaula 15, 16, 17 e 18 são as mais desafiadoras. Não, é bom. Eu achei bem tranquilo. Pior para mim foi a faturação e as equações. Os problemas, só essa atividade 4 que eu fiquei na dúvida, os outros foram meio tranquilo. Vocês são 250. A gente tem que levar os 250 até o final do curso, porque a gente quer formar 250 professores e professoras de matemática no sentido mais amplo da palavra, que reflitam sobre as realidades de cada estudante, que possam fazer as conexões para dar conta da interpretação adequada. Esse menos 6, somado com menos 4, é isso que a pessoa tem que fazer na vida. Associar o menos 6 com dívida de 6, associar o menos 4 com dívida de 4, e isso dá menos 10. Agora, menos 6 multiplicado por menos 4 não dá para associar a realidade de nenhum jeito. Que irritante isso, né? Isso aqui tu consegue traduzir numa realidade, ó. Alguém pode me dizer em que contexto essa conta apareceria na vida real? Está devendo 5 para 3 pessoas. Perfeito. Tem uma dívida que tu vai pagar em 3 parcelas de R$5. Isso aí. Então, quando tu tem 5 vezes 3, tu pode criar a seguinte situação. Você tem 5 pacotes com 3 balas. 3, 3, 3, 3, 3. Então, tu tem ao todo 15 balas. Pronto. É uma situação real. Menos 5 vezes 3. Não vai me dizer que tu tem menos 5 pacotes com 3 balas. Não existe essa interpretação possível. Tu tem que rumar para outro formato de lógica. Menos 5 vezes 3, tu vai ter que associar a uma dívida de R$5 em 3 parcelas ou uma dívida de R$5 para 3 pessoas distintas. E tu vai dever ao todo menos 15. Agora, isso aqui, ó, não se associa a um exemplo real. Se você conseguir, me mande por mensagem uma situação real que apareça menos 6 multiplicado por menos 4. De realidade, eu não encontro. E então, por isso que é a dificuldade dessas operações com números negativos que a gente superestima ou subestima a dificuldade ou superestima a facilidade que as pessoas, falando de adolescentes agora, né, têm quando se deparam com essas questões.
Ali no campus de Sapucaia tem a EJA, o Curso Técnico em Administração, modalidade EJA, ou seja, Educação de Jovens e Adultos. A matemática 1 é essa matemática aqui, ó. As dificuldades são gigantescas, assim, de associar -6 mais -4 ao número -10. Então, isso sim, são habilidades que tu vai ter que desenvolver nos teus futuros estudantes. E na matemática elementar 1, que nome aconchegante, hein? Matemática elementar 1. Você vai se deparar com situações assim que vão ter que ser contextualizadas. Então, a gente vai bem devagar. A Cris falou da a fatoração a mais complicada. Sim, Cris, Espíndola. A técnica de fatorar, de perceber essas questões são chatas mesmo. Em cálculo 1, você vai lembrar de mim. Porque no cálculo 1 a gente usa muita técnica de fatoração para se livrar dos problemas. Daí isso vai voltar. Professor, vocês vão mandar alguns exercícios a mais sobre essa última matéria? A Jusley, do Polo Novo Hamburgo, entrou em contato comigo hoje e pediu assim, ela disse assim, ó, vou procurar... A Jusley tá aí? Deixa eu ver. Não. Não tá. Ela disse assim, vou procurar na internet. E eu falei assim, na hora eu pensei, Jusley, tu vai ter um desafio, porque na internet aparece isso aqui, ó, toneladas disso aqui. 2x mais y dividido por 3 é igual a 5. 3x menos 2y é igual a 7. E aparece. Quanto tu quiser. É só tu procurar lá. Sistemas de equações. Vai aparecer desse tipo aí, toneladas. Agora, problemas como esses aí, da biblioteca, dos livros, das pessoas que estão nas festas, ele aparece bem raramente na internet. Então, às vezes, tu procura durante 1 hora e acha 1 ou 2 exercícios parecidos, porque dá mais trabalho para produzir problemas. Então, eu me prontifiquei na hora a mandar uma lista para a Jusley e vou fazer isso. E posso fazer para quem me pedir. Mas eu não sei como é que eu devo agir agora. Eu estou com receio de mandar para a Tuti e a Tuti distribuir para vocês, e vocês ficarem com a impressão que tem que dar conta de uma matemática básica, agora, que eu estou chamando de matemática de revisão, que não é o momento de gastar energia. O momento agora é de gastar energia com as disciplinas que vão surgir. A primeira disciplina vai ter trabalho, tu vai ter que ler, tu vai ter que produzir, tu vai ter que apresentar alguma atividade, então tu tem que gastar o teu tempo com o que mais importa, que é dar conta dessas questões. Quem me pedir no privado, assim, eu quero mais exercício de fatoração, eu mando, juro. Quero mais exercício de equações, eu envio. Então eu não pretendo mandar pela Tuti para entregar para todo mundo, senão as pessoas vão estar meio enroladas, assim, achando que tem que fazer exercício. Eu vou deixar agora para contatos particulares, assim. Quem quiser praticar um pouco mais de matemática porque gostou, porque quer revisar mais conteúdo, é só me procurar direto. Eu produzo e envio. Tá. E também nem que a gente deixe, porque eu acho que essa próxima disciplina, né, vai exigir bastante da gente, mas nem que a gente deixe meio de lado e vá fazendo, seria bom mesmo. É isso, Cris. Cada um sabe o seu tempo. Tendo tempo, disponibilidade e energia e não comprometendo as suas atividades obrigatórias, essa parte da matemática básica, assim, porque isso é legal. Quando tu vai fazendo e entendendo, isso aí te dá um gosto pelo negócio, sabe? Eu entendo assim, ó, se tu se inscreveu num curso de licenciatura em matemática, no mínimo tu deve gostar um pouco de matemática. É muito difícil imaginar que tu detesta
matemática e escolheu licenciatura em matemática para estudar. Então, no mínimo, tu gosta, tu tem interesse pela matemática. Então, de acordo com as tuas possibilidades, tu vai se aventurando no mundo dos números. Mas tu não deve deixar de lado as atividades obrigatórias. As atividades obrigatórias são as disciplinas que você vai vendo. Ao final de 4 anos, essas questões aqui vão estar dominadas. Ah, vão estar. Tenho certeza. Olha esse problema do IBGE. O IBGE contratou certo número de entrevistadores para realizar o recenseamento numa cidade. Tem 2 incógnitas nesse problema. Uma é os entrevistadores. E tu não sabe o número. E a outra seria as residências, que tu não sabe a quantidade. Então são as 2 incógnitas. E daí agora vem as frases. É mais ou menos sempre no mesmo padrão. A primeira frase apresenta as incógnitas, a segunda e a terceira frase mostram as equações. Se cada recenseador visitasse 100 residências, 240 ainda assim não seriam visitadas. Então, o número de residências é igual. Quantas residências cada entrevistador visitou? Sim. 100. 100x. 100. Então, X é a quantidade de entrevistadores. Cada entrevistador visitou 100 residências. Então, o total de residências é 100 multiplicado pelo número de recenseadores. Se forem 10 recenseadores, vai ser 100 vezes 10. Só que no final da frase ainda diz assim, 240 delas, das residências, não teriam sido visitadas. Então, o número de residências é isso mais 240. Ah, tem sentido, tem sentido. Essa é a primeira frase importante. A segunda frase importante começa agora. Como, no entanto, todas as residências foram visitadas e cada recenseador visitou 106, e vem a pergunta final. Quantas residências tem a cidade? Se todas as residências foram visitadas e cada entrevistador visitou 106, o número de residências vai ser 106 multiplicado pelo número de entrevistadores. Pronto, as 2 equações estão aí. Agora é só tu igualar. 106x é igual a 100x mais 240. Tem outras maneiras de fazer, sabe? Mas eu estruturar as equações dessa maneira me agrada. Então eu gosto. X é 40, ou seja, são 40 entrevistadores. E quantas residências tem a cidade? Y vai ser 106 vezes 40. 4.240, né? Sim. O que a gente vai combinar, e talvez tu encontre tempo para isso, talvez não encontre. Eu ainda vou mandar para quem me pedir exercícios de equações e interpretação. E, eventualmente, se alguém me pedir exercício de fatoração, eu produzo mais.
eu estou devendo um exercício extra de fatoração para uma pessoa já. Eventualmente pode pedir também regra de 3 composta, que é outro problema que foi visto. Tem aqueles problemas de fração que são legaisinhos, tipo assim, duas construtoras pavimentaram uma estrada, uma pavimentou 12 quilômetros, a outra 3/5 da estrada, e aí vem um texto assim que monta um probleminha também. Então, tem as atividades que a gente pode sempre explorar. Então, contem comigo assim, porque for necessário. Eu estou à disposição. E, como eu disse, no primeiro semestre a gente não vai ter aula juntos. Então, eu posso auxiliar no que estiver ao meu alcance sempre que tu precisar. Tem mais alguma dessas atividades que você gostaria? Pode falar. Eu fiquei com uma duvidazinha na próxima, no número 6, que ali diz assim, ó, se cada criança receber 3 brinquedos, daí o brinquedo é X, né? Fica 3x. Sobrarão 70. Esse sobrarão seria mais 70 ou menos 70 na equação? Ótima pergunta. Brinquedos e crianças. Tu que disse, Cristiana, que brinquedos é X, então eu estou imaginando que crianças é Y. Vamos lá. Se cada criança receber 3 brinquedos, sobrarão 70 brinquedos. Bom, a quantidade de brinquedos é igual. Se cada criança receber 3 brinquedos. Como tem Y crianças, a quantidade de brinquedos vai ser Y vezes 3. Agora, de acordo com a leitura, reflita. A quantidade de brinquedos tem 3 brinquedos na mão de cada criança. Sobrarão 70 brinquedos. É mais 70 ou menos 70? Reflita. Cada criança tem 3 brinquedos. Eu fiz mais 70 e não fechou. Eu não consegui fechar somando 70. Eu consegui fechar a conta diminuindo 70. Certo. Vamos imaginar, a Cristiana, que tenha 76 brinquedos. E tem 2 crianças. Se cada criança receber... Olha essa frase aqui para mim. Ó. Se tiver 76 brinquedos e 2 crianças, fecha? Sim, aí sobra 70. Isso mesmo, fecha. Porque tu vai botar 3 brinquedos para 2 crianças, mais 70 brinquedos que vão estar sobrando, que vai dar os 76. Então, 2 crianças têm 76 brinquedos. Ou seja, é mais 70 mesmo. Tá, mas assim, esse é só o início da questão. A questão tua é, se eu colocasse mais, não daria, né? Tu tinha dito algo assim. Por isso que tu colocou menos para ver se fechava. Não consegui fechar. Não consegui fechar somando. Mas olha só a frase. Se cada criança receber 3 brinquedos, então é 3Y. Sobrarão 70 brinquedos. Ou seja, fora da mão das crianças, vai ter 70 brinquedos numa pilha, em cima da mesa. Então é 3Y mais 70 mesmo. Não tem o que fazer, é mais 70. Agora vamos ler a próxima frase. Para que cada criança possa receber 5 brinquedos, então a quantidade de brinquedos. Para que cada criança pudesse receber 5 brinquedos, seriam necessários mais 40 brinquedos.
para que cada criança recebesse 5 brinquedos, tinha que ter mais 40 brinquedos. Tu concorda que tem 40 brinquedos a menos do que devia ter? Sim, daí tem que ter 5. O senhor botou Y, eu botei X, mais 40. Não, menos 40. Ah, então pode ser, eu botei 40, eu botei mais 40. Mas olha só, eu entendi, tá? Mas a gente tem que perceber por que agora é menos e antes era mais. Tá escrito assim, ó. Para que cada criança possa receber 5 brinquedos, para que cada criança possa receber 5 brinquedos, é necessário 40, né? mais 40. Então, se eu fizer 5Y, vai dar a quantidade de brinquedos que deveria ter para cada criança ter 5 brinquedos. Mas não tem essa quantidade. Tem 40 brinquedos a menos. Portanto, a quantidade de brinquedos total é 5Y menos 40. Isso chamando brinquedo de X e criança de Y, tá? Não, agora, lendo assim calmamente, a gente consegue entender bem. Realmente, daí por isso que não fechou, porque eu inverti os sinais. Sim, sim. Aí tu faria 5Y menos 40 é igual a 3Y mais 70. 5Y menos 3Y é igual a 70 mais 40. Sim. 2Y é igual a 110. Há 55 crianças no orfanato. Isso. Nictor está aí? Talvez talvez não consiga falar agora apenas. Gente, são 10h30. Eu sei que a gente começou atrasado, mas está ficando tarde agora. Daqui a pouco a cabeça não funciona mais. Vamos combinar que tu me pede, se tu tiver tempo, energia, disponibilidade, vontade, me pede as questões que eventualmente tu não conseguir fazer. Certo, Nictor. Eu ia te perguntar, Nictor, esse da foto é tu? Que curso tu terminou, Nictor? Ah, certo, administração, que legal, cara. Vai reforçar as tuas habilidades de matemática já, né? Tu já viu matemática em administração, agora vai só especificar assim, as habilidades. Que legal. Eu ia dizendo, gente, que a gente tem que praticar, vocês têm que guardar as devidas energias. Cada polo tem um tutor, o tutor é um estudante de matemática. Os estudantes de matemática vão ser desafiados também para entender o conteúdo, porque se aprende de um jeito na faculdade e às vezes não se dá uma ênfase adequada para algum tipo de problema. Não é garantido que um estudante de matemática pegue esse problema 8 aí, saiba fazer as equações e resolva ele. Não é garantido. Exige investimento em energia para entender, para relembrar. Então, eles estão à disposição para te ajudar e vocês vão aprender muitas coisas juntos, assim. E quando tiver cálculo 3, cálculo de várias variáveis, quer dizer, vai ter matérias assim mais pesadas no final do curso, né? Eu não lembro também, então a gente tem que estudar para ir relembrando. Então, não se sinta sozinho na caminhada, a gente está todos juntos para apoiar cada um de vocês. Posso parar a gravação?
Sim. Certo, faço isso. Parei a apresentação. E vou parar a gravação. 1h35.